Nunca achei que contaria essa história, mas às vezes a vida dá voltas tão inesperadas que a gente precisa desabafar, nem que seja só para tentar entender tudo. Meu nome é Melissa, e aos 35 anos já vivi mais alegrias e tristezas do que jamais imaginei. O mundo que eu conhecia desmoronou ao meu redor, e eu tive que juntar os pedaços e tentar entender onde tudo deu tão errado. Vou começar do começo. Há um ano, finalizei meu divórcio com Richard, meu ex-marido. Apesar do que muita gente pensa, conseguimos manter as coisas civilizadas. Ele sempre foi um homem rico e foi generoso no acordo. Fiquei com nossa casa grande no subúrbio, onde moro com nosso filho, Tommy, e também com um apartamento na cidade, que me dá uma renda de aluguel estável. A casa é linda, tem um quintal enorme onde Tommy adora brincar, e o apartamento fica numa localização excelente, então nunca preciso me preocupar em encontrar inquilinos. Mamãe, quando o papai vem me visitar? Tommy me perguntava quase todos os dias, com aqueles olhinhos azuis cheios de esperança e inocência. Ele tinha 6 anos e, apesar do divórcio, Richard continuava presente na vida dele. Querido, lembra que ele prometeu te levar ao parque neste fim de semana? Eu respondia, aliviada por pelo menos essa parte da nossa família ainda funcionar. Richard aparecia todo sábado de manhã, sempre pontual. Seu carro caro parava na nossa garagem exatamente às 9 horas. Nunca se atrasava. Você está fazendo um ótimo trabalho com ele, Mel, ele me disse um dia, depois de deixar Tommy na escola. Sei que não é fácil, mas você está lidando com isso melhor do que ninguém. Minha própria história familiar sempre foi complicada. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 3 anos e minha mãe se casou de novo bem rápido. Ainda lembro da confusão de repente, ter um homem estranho em casa se autodenominando meu pai. Um ano depois, minha mãe teve Jéssica, minha meia-irmã. Nós nunca fomos próximas. Mantínhamos um relacionamento, educadamente distante. Pais diferentes, personalidades diferentes, vidas diferentes. Mamãe, por que você e a tia Jéssica nunca saem juntas como as outras irmãs? Tommy perguntou um dia, inocente, enquanto mexia no prato, empurrando as ervilhas que não queria comer. Parei por um segundo antes de responder. Às vezes, irmãs são diferentes, querido. E tá tudo bem. Assim como você nem sempre quer brincar com todas as crianças da sua classe. Mas ela nunca vem nas minhas festas de aniversário, ele comentou, finalmente colocando uma ervilha na boca. A tia Jéssica é muito ocupada com a vida dela, expliquei. A verdade era mais complicada. Jéssica sempre pareceu ressentida com a nossa dinâmica familiar. Principalmente depois que meu pai continuou me ajudando financeiramente na faculdade, enquanto o pai dela mal conseguia pagar as contas. Se eu soubesse naquela época o que essas diferenças causariam na nossa família. Hoje, olhando para trás, vejo os sinais. O jeito que ela revirava os olhos quando eu falava do meu carro novo. Os elogios disfarçados sobre meu casamento de sorte com Richard. O fato de que ela sempre ficava ocupada sempre que eu a chamava para algum encontro de família. Sua irmã tem inveja, minha amiga Sarah costumava dizer. Tem gente que simplesmente não sabe lidar com o sucesso dos outros. Mas eu sempre ignorei esses comentários. Eu sempre dizia a mim mesma que família era família e que, um dia, a gente encontraria uma forma de diminuir essa distância entre nós. Quanta ingenuidade! Tudo mudou quando minha avó, a mãe do meu pai, faleceu. Ela era uma mulher simples, morava numa casinha modesta nos arredores da cidade. Aquele tipo de lugar onde as floreiras das janelas transbordam de gerânios e a porta faz o mesmo rangido de sempre, igual há 30 anos. O funeral foi pequeno, mas digno, exatamente como ela teria desejado. O que eu não esperava era que ela tivesse deixado tudo para mim no testamento. A casa e todas as economias dela. Eu nem sabia que minha avó tinha economias. Sua avó sempre teve um carinho especial por você, meu pai me disse no funeral, os olhos vermelhos de choro enquanto estávamos no cemitério. Ela amava como você a visitava todo domingo com Tommy, mesmo depois do divórcio. Sempre me dizia, essa menina tem um bom coração, igual ao pai.
Eu só queria que Tommy tivesse tido mais tempo com ela, respondi, observando meu filho colocar um pequeno buquê de margaridas sobre o túmulo. Ele mesmo as colheu do nosso jardim naquela manhã. Mamãe, a Bisa tá no céu agora? Tommy perguntou, segurando minha mãozinha na dele. Sim, querido. E aposto que ela já tá assando aqueles biscoitos de chocolate famosos dela lá em cima. Eu ainda estava tentando processar essa herança quando meus pais me chamaram na casa deles para uma importante conversa de família. No momento em que entrei, senti a tensão no ar. O cheiro da carne assada da minha mãe, sempre tão reconfortante, dessa vez não trazia aquele calor familiar. A casa parecia carregada, uma atmosfera pesada, cheia de confronto. Minha mãe me fez sentar na mesa da cozinha, a mesma onde tivemos tantos jantares em família. Os arranhões que Jéssica deixou na madeira na adolescência ainda estavam lá, lembranças visíveis da nossa história. Quer um café? Minha mãe perguntou, já servindo na minha caneca favorita. Precisamos falar sobre a casa da sua avó, começou, com aquele tom de voz que, desde criança, aprendi a temer. O que tem a casa? Perguntei, já me sentindo na defensiva. Segurei a caneca quente com as duas mãos, me preparando para o que vinha. Bem, meu padrasto entrou na conversa, inclinando-se para a frente na cadeira, que rangeu sob o peso dele. Você tem que admitir que já tem bastante coisa. A casa do Richard, o apartamento alugado, e agora é isso. Ele deixou as palavras no ar, carregadas de insinuação. Olhei para minha mãe, que assentiu lentamente, as unhas perfeitamente feitas batendo contra a xícara de café num ritmo que me deixou inquieta. A Jéssica tem passado por dificuldades, você sabe, minha mãe continuou, usando aquele tom persuasivo que aperfeiçoou ao longo dos anos. Ela está morando de aluguel há anos naquele apartamento minúsculo. É mal maior que um armário. E, com o salário dela na administração da cidade, bem, você sabe como esses empregos do governo pagam. Fiquei em silêncio, observando o vapor subir do meu café intocado. Nós pensamos, minha mãe hesitou. Não seria justo se você desse a casa da sua avó para ela? Ela estendeu a mão sobre a mesa e deu um tapinha leve na minha, com aquele olhar de quem queria me convencer. Afinal, você foi tão abençoada, Melissa, e a Jéssica passou por momentos tão difíceis. É verdade, meu padrasto acrescentou, forçando um sorriso que provavelmente achou persuasivo. Não é como se fosse uma propriedade muito valiosa. Você realmente não estaria perdendo nada, e pense no quanto isso significaria para sua irmã. Eu fiquei ali, atordoada com a audácia deles, mas também sentindo uma culpa familiar me invadir. Era verdade, eu tinha mais do que a Jéssica. E a casa não valia tanto assim. O peso da expectativa deles parecia pressionar meu peito como se fosse algo físico. Vocês já conversaram isso com a Jéssica? Perguntei, já sabendo a resposta só pelo jeito como trocaram olhares. Bem, minha mãe começou, rápido demais. Queríamos falar com você primeiro. Mas ela tem passado por momentos tão difíceis ultimamente. Você sabe que ela terminou com aquele namorado do banco. Não, eu não sabia. E, de repente, me dei conta do quanto sabia pouco da vida da minha irmã ultimamente. Quando foi a última vez que tivemos uma conversa de verdade? Talvez no Natal. E mesmo assim, só falamos sobre o tempo e sobre como ela odiava o trabalho. O que meus pais não sabiam era que a saúde de Tommy estava piorando. Os sinais eram sutis no começo. Hematomas inexplicáveis. Cansaço constante. Um pálido que não melhorava, não importava quantas horas ele passasse brincando no sol. Tommy sempre foi uma criança frágil, e os médicos nunca conseguiram diagnosticar nada com certeza. Diziam que ele era só mais delicado, que algumas crianças demoram mais para fortalecer o sistema imunológico. Mas meu instinto de mãe me dizia que tinha algo muito errado. E eu estava certa. Quando finalmente descobrimos, era tarde demais. Os exames são conclusivos, o Dr. Martinez disse, deslizando os papéis sobre a mesa. É leucemia linfoblástica aguda. Meus olhos correram pelas paredes do consultório, cobertas de desenhos infantis coloridos.
Eles pareciam debochar do peso daquela notícia. Eu sei que é muita coisa para processar, mas precisamos começar o tratamento imediatamente. Segurei a mãozinha de Tommy, tentando transmitir uma força que eu mesma não tinha. Quais são as chances dele? O médico desviou o olhar, hesitando. Cada caso é diferente, ele começou, escolhendo bem as palavras. Mas seus olhos me disseram mais do que sua resposta. Os próximos meses viraram um borrão. Hospital. Quimioterapia. Noites dormindo em cadeiras desconfortáveis ao lado do meu filho. Richard, apesar do divórcio, esteve presente em cada momento. O que quer que ele precise, não importa o custo. Ele dizia, a voz falhando toda vez que falávamos da doença de Tommy. E, entre as visitas ao hospital, o trabalho e a exaustão, a pressão da minha família sobre a casa da minha avó parecia tão insignificante. Talvez tenha sido por isso que cedi tão facilmente. Um dia, entre um exame e outro, entreguei as chaves para Jéssica. Eu vou transferir a papelada assim que as coisas se acalmarem com o tratamento do Tommy, disse a Jéssica, minha mente já na próxima consulta médica. Meu Deus, obrigada, obrigada. Ela gritou, me abraçando pela primeira vez em anos. Seu perfume era forte demais, me deixando levemente enjoada. Vou dar a melhor festa de inauguração de casa de todos os tempos. Daqui a um mês. Você vem, né? E o Tommy também, se ele estiver bem. Mal registrei sua empolgação. Minha cabeça estava nos últimos exames do Tommy. No jeito como seu rostinho estava cada vez mais pálido. No fato de que ele parou de pedir para ir ao parque ou brincar com seus brinquedos favoritos. Mamãe, ele me perguntou uma noite no hospital, sua voz quase um sussurro. Eu vou melhorar? Claro que vai, meu amor, menti, acariciando seu cabelo fininho. Você é o menino mais corajoso que eu conheço. Por um breve momento, houve esperança. Tommy parecia estar respondendo ao novo tratamento. Sua cor melhorou, ele começou a comer mais. Até pediu para brincar com seus brinquedos de novo. Os médicos estavam cautelosamente otimistas. Mamãe, a gente pode ir ao parque no fim de semana? Perguntou uma manhã, e meu coração disparou. Era a primeira vez, em meses, que ele demonstrava vontade de sair. Assim que você estiver forte o suficiente, meu amor, prometi. Vamos ao parque e alimentar os patos, igual a gente sempre fazia. Podemos chamar o papai também? Claro que podemos. Mas uma semana depois, tudo desmoronou. A ligação do hospital veio às 3 da manhã, me arrancando de um sono agitado. Tommy tinha sido internado no dia anterior com febre alta, mas os médicos garantiram que era só um pequeno contratempo. Senhora Peterson, a senhora precisa vir ao hospital imediatamente. A voz da enfermeira era profissional, mas gentil. Um tom que disparou todos os alarmes na minha cabeça. Não lembro do caminho até o hospital. Foi tudo um borrão de luzes da rua e chuva no para-brisa. Passei 3 sinais vermelhos, mas não me importei. Tudo o que eu queria era chegar logo até meu filho. Quando cheguei, já era tarde demais. Os médicos ainda estavam tentando, mas eu vi nos rostos deles. Eles estavam perdendo a batalha. As próximas horas foram um pesadelo de termos médicos, medidas desesperadas e, por fim, silêncio. Sinto muito, senhora Peterson. Fizemos tudo o que podíamos. A voz da doutora Martinez falhou ao me dar a notícia. O corpo dele estava muito fraco. Não conseguiu lutar mais. Fiquei sentada ao lado da cama, segurando sua mãozinha fria por horas. Incapaz de processar que meu lindo, corajoso garotinho se foi. O sol estava nascendo quando Richard chegou. Mel, Richard sussurrou, me puxando para os seus braços. Oh, Deus, Mel. Em meio à névoa da minha tristeza, consegui mandar uma mensagem para Jéssica. Tommy morreu. Funeral em 3 dias. A resposta veio 5 minutos depois. Ok. Só isso. Uma palavra minúscula, sem emoção. Sem condolências.
Sem sequer reconhecer que seu sobrinho, uma criança que ela conhecia desde o nascimento, tinha acabado de morrer. Quando liguei para minha mãe 1 hora depois, a resposta foi ainda pior. Precisei me apoiar na parede enquanto discava. Eu precisava ouvir sua voz. Precisava do conforto que só uma mãe pode dar. Ah, sim, Jéssica nos contou, ela disse, a voz distante e distraída. Ouça, querida, sobre o funeral, nós não vamos poder ir. Fechei os olhos, sentindo o coração acelerar. O quê? Temos outros compromissos naquele dia. O mundo pareceu se inclinar sob meus pés. Outros compromissos? Repeti, convencida de que tinha ouvido errado. Sim, a festa de inauguração da casa da Jéssica é nesse dia. E eu prometi ajudá-la a se preparar. Você entende, não é? Essas coisas dão tanto trabalho, e nós já convidamos todo mundo. Seria um incômodo remarcar. Apertei o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Mãe, estamos falando do funeral do Tommy. Do funeral do seu neto. Eu sei, querida, e é muito triste. Mas a vida continua, não é? Jéssica está planejando essa festa há semanas, não podemos decepcionar os convidados. Eu não conseguia entender. O mundo já tinha parado de fazer sentido no momento em que o coração de Tommy parou de bater, mas isso? Isso estava além de qualquer compreensão. Como minha própria mãe podia escolher uma festa de inauguração em vez do funeral do neto? Minhas mãos tremiam quando disquei o número de Jéssica. Que diabos você está pensando? Perguntei assim que ela atendeu. O telefone quase escorregou dos meus dedos. Por que você vai dar essa festa no dia do funeral do Tommy? Porque é o dia que eu quero ter, respondeu, a voz fria e prática. Ao fundo, ouvi música tocando. O som dos seus passos ecoava na sua nova casa. Eu planejei isso por semanas, Mel. Todos os convites já foram enviados. Jéssica, é o funeral do meu filho. Do meu filho. Do seu sobrinho. O garotinho que fazia cartões de aniversário para você todos os anos. Você não pode mudar a data da festa? Por que eu deveria? Ela retrucou, impaciente. Ouvi algo cair ao fundo. É só um funeral. Ele está morto de qualquer jeito. Não importa para ele quando vai ser enterrado. Eu estou viva. Eu quero comemorar minha casa nova. Você faz ideia de quanto tempo esperei por isso? O telefone escorregou dos meus dedos dormentes e caiu no chão da cozinha. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. E, no lugar, surgiu outra coisa. Algo mais duro. Mais frio. Pensei em todas as vezes que Jéssica me abraçou enquanto eu chorava pelo Tommy. Todas as vezes que prometeu estar lá para mim. Terá sido tudo uma encenação? O funeral foi um borrão de roupas pretas e condolências sussurradas. Richard ficou ao meu lado o tempo todo, apertando minha mão sempre que a dor ameaçava me engolir. Minha mãe e meu padrasto apareceram. Por exatos 10 minutos. Eles pareciam desconfortáveis em suas roupas de festa sob os casacos pretos colocados às pressas. Não podemos ficar muito tempo, minha mãe sussurrou, sem nem olhar nos meus olhos. Jéssica precisa de ajuda para se preparar. Eu os observei ir embora, sentindo nada além de um vazio frio onde meu coração costumava estar. O carro deles nem tinha saído do estacionamento, e eu já via minha mãe mexendo no telefone. Provavelmente coordenando os detalhes da festa com Jéssica. Você soube da festa da Jéssica? Minha prima Sara sussurrou para mim durante a recepção. Ela convidou metade da cidade. Nenhum de nós vai, é claro, continuou. Não está certo. Todos falamos isso para ela, mas ela não quis ouvir. Balancei a cabeça, um plano já se formando na minha mente. A casa da vovó ainda era legalmente minha. Jéssica tinha as chaves, sim. Mas não tinha a escritura. Nem a papelada. Nem o direito legal de fazer qualquer coisa lá. Pontualmente às 18 horas, quando eu sabia que a festa de Jéssica já estaria a todo vapor,
fiz 2 ligações. A primeira, para a polícia. Tem invasores na casa da minha avó, disse, minha voz firme enquanto passava o endereço. Estão usando minha propriedade sem permissão. A segunda, para meu advogado. Os documentos da propriedade estão em ordem? Tudo exatamente como deveria estar, ele confirmou. A casa ainda é legalmente sua. Nenhuma transferência foi processada. Cheguei assim que a polícia chegou. A música alta falava sobre celebração e bons momentos. Pelas janelas, vi pessoas dançando, bebendo, rindo. No meio de tudo, Jéssica. Usando um vestido novo, brincando de anfitriã em uma casa que, legalmente, ainda era minha. Os policiais foram profissionais e eficientes. Mostrei os documentos com a mão firme, apontando para a escritura com meu nome claramente listado como proprietária. Esta casa é minha, declarei, minha voz ecoando pelo silêncio repentino quando a música parou. Essas pessoas estão aqui sem minha permissão. O caos que se seguiu foi lindo de ver. O rosto de Jéssica passou de confusão para raiva quando os convidados começaram a ir embora. Ninguém queria se envolver numa disputa dessas com a polícia presente. A comida da festa foi abandonada nas mesas. As decorações, que antes pareciam sofisticadas, agora pareciam baratas e cafonas diante da dura realidade do momento. Mas ela me deu esta casa. Jéssica gritou, o rímel escorrendo pelo rosto enquanto apontava para mim. Diga a eles, mãe. Diga como ela prometeu para mim. Minha mãe e meu padrasto tentaram intervir. Mas sem documentos legais, suas palavras não significavam nada. Eles só puderam assistir enquanto o grande evento de Jéssica desmoronava diante deles. Cruzei os braços e disse, com calma. Me mostre a papelada. Fiquei ali, firme, no meio do que deveria ser o momento de triunfo de Jéssica. Me mostre onde eu transferi legalmente esta casa para você. Quando todos os outros já tinham ido embora, Jéssica explodiu. Seu rosto estava contorcido de raiva. Toda pretensão de carinho fraternal foi arrancada. Sua arrogante. Ela gritou, derrubando um vaso de flores. A água e as pétalas se espalharam pelo chão. Você sempre teve tudo. Marido rico, casa grande. Eu te odeio. Jéssica gritou. Estou feliz que seu marido te deixou. E estou feliz que o seu Brad está morto. As palavras ecoaram na sala, que de repente ficou em silêncio. Olhei para minha mãe, esperando ver horror, choque, qualquer reação. Mas, em vez disso, ela se moveu para o lado de Jéssica, o rosto duro e cheio de raiva. Você sempre foi egoísta, Melissa, ela cuspiu. Sempre achou que era melhor que todo mundo, só porque casou com um homem rico, só porque teve um filho doente que todo mundo sentia pena. Uma frieza tomou conta de mim enquanto eu olhava para elas. Por anos, eu as apoiei financeiramente. $1.500 todo mês, sem falta, direto na conta da minha mãe. Presentes de Natal. Presentes de aniversário. Pacote surpresa, só porque sim. O cruzeiro que eu paguei no ano passado. A reforma da cozinha da minha mãe. Os reparos no Mercedes do meu padrasto. Tudo isso, enquanto eles sempre favoreceram Jéssica. Sempre inventaram desculpas para o comportamento dela. Sempre permitiram seus piores impulsos. Respirei fundo e falei, minha voz firme e fria. Deixa eu deixar algo bem claro. Olhei nos olhos delas. A partir deste momento, acabou. O dinheiro para tudo isso. Os depósitos mensais. Os presentes. A generosidade que vocês esperavam. Acabou. O rosto da minha mãe ficou pálido. Você não ousaria. Você escolheu uma festa de inauguração em vez do funeral do seu neto, interrompi. Você está defendendo a pessoa que acabou de comemorar a morte do meu filho. Olhe para mim e diga que não merece isso. Meu padrasto deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Melissa, não vamos ser precipitados. Todos nós dizemos coisas que não queremos dizer quando estamos chateados.
Eu quero dizer cada palavra, cortei, firme. Vocês não vão ver mais um centavo meu. Nunca. Agora, saiam da minha casa. Todos vocês. E nunca mais entrem em contato comigo. Minha mãe arfou, como se finalmente percebesse o que estava perdendo. Você não pode fazer isso com a gente, sua voz quebrou. Posso, sim. Cruzei os braços, olhando diretamente para ela. Pais de verdade não fazem o que vocês fizeram. Pais de verdade não escolhem uma festa em vez do funeral do neto. Pais de verdade não defendem alguém que celebra a morte de uma criança. Eu balancei a cabeça, sentindo um cansaço profundo. Vocês não são meus pais. São só pessoas que eu conhecia. Jéssica me lançou um olhar venenoso quando foram embora. Isso não acabou, ameaçou. Mas eu vi o medo nos olhos dela. Ela sempre confiou no apoio dos nossos pais. E agora, eu tinha acabado de cortar a fonte principal da renda extra dela. No dia seguinte, as redes sociais explodiram com postagens da minha mãe sobre como eu era cruel e com as lamentações dramáticas de Jéssica sobre estar desabrigada. Convenientemente, elas deixaram de fora os detalhes mais importantes. A verdade veio à tona rapidamente. Nossos parentes e amigos sabiam o que realmente tinha acontecido. Eles estavam no funeral. Viram os convites para a festa. Testemunharam toda a crueldade daquela situação. Quem dá uma festa no dia do funeral do sobrinho? Minha prima Sara comentou publicamente. E quem ajuda a preparar essa festa em vez de ir ao funeral do próprio neto? Vergonha de todos vocês. A reação foi rápida e implacável. As postagens chorosas de Jéssica sobre traição fraterna foram recebidas com nojo e indignação. E quando alguém vazou a informação sobre o quanto eu a tinha sustentado financeiramente por anos, os comentários ficaram ainda mais duros. Ela foi forçada a desativar as redes sociais enquanto as pessoas compartilhavam a história de sua frieza e do comportamento vergonhoso dos nossos pais. Meses se passaram. Eu estava começando a me curar. Fazendo terapia toda semana. Aprendendo a viver com o vazio que Tommy deixou no meu coração. O Dr. Anderson me ajudou a processar não só a dor de perder meu filho, mas também a de perder a família que eu achava que tinha. Então, um dia, meus vizinhos me ligaram. Alguém quebrou todas as janelas da casa da sua avó, a senhora Jenkins disse, a voz trêmula. Eu ouvi o barulho do vidro estilhaçando. Graças às câmeras de segurança, que eu tinha instalado como precaução e que agora pareciam um pressentimento, eu tinha tudo registrado. Jéssica. O vídeo mostrava claramente ela quebrando todas as janelas da casa, uma por uma. O rosto contorcido de ódio enquanto atirava pedras em cada vidro. Não hesitei em prestar queixa. Quando minha mãe me ligou, implorando para que eu reconsiderasse, não senti nada além de uma fria satisfação. Você vai arruinar a carreira dela. Ela choramingou ao telefone. Ela vai perder o emprego na administração da cidade. Pense no futuro dela. Como ela pensou no funeral de Tommy? Respondi, antes de desligar. Jéssica foi demitida quando o vídeo viralizou. O tribunal ordenou que ela pagasse multas pesadas e danos substanciais. A última notícia que tive foi que estava desempregada e morando com nossos pais. Sua posição de prestígio na administração da cidade foi apenas mais uma vítima do próprio ódio dela. Alguns podem achar que fui cruel. Mas eu não sinto um pingo de remorso. Toda vez que visito o túmulo de Tommy, lembro das palavras de Jéssica. Do jeito que ela zombou da morte do meu filho. Da festa que ela fez no dia do funeral dele. Algumas coisas são imperdoáveis. Ontem, minha terapeuta me perguntou se eu já pensei em me reconciliar com minha família. Eles não são mais minha família, respondi, olhando pela janela do consultório. Lá fora, na primavera, uma árvore começava a florescer. Porque família de verdade não faz o que eles fizeram. Estou aprendendo a viver de novo. Um dia de cada vez. Tommy me ensinou sobre amor incondicional. O tipo que permanece, mesmo quando seu coração está despedaçado.
Jéssica me ensinou sobre ódio incondicional. O tipo que consome tudo o que toca. E eu aprendi que, às vezes, a família em que você nasce não é a família com a qual você fica. Enquanto olho as fotos de Tommy na minha casa silenciosa, sei que fiz a escolha certa. Algumas pontes, uma vez queimadas, devem permanecer em cinzas. E às vezes, a única forma de honrar aqueles que perdemos é cortar laços com quem desonrou a morte deles.